Muito boa noite a cada um que esteja assistindo aqui. E a gente tem mais uma terça-feira de estudos. Hoje, como sempre, na primeira terça-feira do mês, a gente retoma o estudo de O Livro dos Espíritos e a gente faz a sequência numérica que a gente está seguindo, né? Então, saudamos todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e nós levantamos então o nosso pensamento a Deus, orando para que mais uma noite seja de paz, de bem-estar, que a gente sempre aprenda mais um pouquinho, né? Elevando o nosso pensamento a Deus, nos concentramos, pedimos por proteção, pedimos por amparo, pedimos por elucidação, que o nosso espírito se abra a sempre mais aprendizados. Que o amor de Jesus nos envolva, nos abençoe, nos proteja e nos conduza. Que o manto de Nossa Mãe Maria sempre esteja em volta de nós, a fim de que nos sintamos acolhidos, protegidos e tenhamos força, coragem e fé para prosseguir na nossa jornada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bem, como sempre, hoje é o dia de estudos, então eu vou virar a câmera para o nosso grupo aqui reunido e a gente já se posiciona. Ops, acho que deu, né? A gente já se posiciona para a nossa reunião aqui. Então, boa noite, Amanda, seja bem-vinda. E hoje, como a gente sempre avisa, a primeira terça-feira do mês é o dia de estudos, e aí a gente deixa sempre os microfones para que cada um possa liberar o próprio e se sentir vontade de se manifestar, sinta-se à vontade, porque quando é dia de estudos, é um dia em que todos podemos participar e é muito bem-vinda a participação, seja para poder levantar alguma questão, seja para fazer uma observação, para compartilhar algum entendimento, compartilhar conosco para que nós todos aprendamos sempre mais. Tá bom? Então, nós vamos lá. Bem, nós hoje estamos iniciando o item 4 sobre a influência do organismo. E esse item ele está dentro do capítulo 7, que fala sobre o retorno à vida corporal. Então, vai detalhando exatamente como é que acontece o retorno dos espíritos à vida corporal. E agora, nós tínhamos parado na 366 e nós então vamos recomeçar aqui a partir da 367. Se alguém quiser acompanhar, é o número 367. Eu só peço, se alguém estiver com o microfone aberto, só para que não haja quebra de privacidade na casa de vocês, bota o microfone no fechado e abre na hora que tiver a manifestação, né? Para a gente poder as pessoas invadirem sua privacidade, tá bom? Bom, a questão 367 foi feita da seguinte forma. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Os espíritos nos responderam. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. E aí, se a gente, acho que está bem claro, mas só para a gente explanar, é essa a comparação. O espírito, ele é comparado, quando a gente assume um corpo, quando a gente encarna, e a gente tem esse corpo, este corpo para o espírito nada mais é do que como a roupa é para nós, para o nosso corpo. Então, é alguma coisa que vai ser
despida, é puramente material. É só um envoltório. É só algo de que a gente se reveste de acordo com as coisas que a gente precise fazer, aprender nos ambientes em que a gente vai transitar. Inclusive, houve aqui uma analogia nesse sentido. A gente, quando vai em algum lugar, a gente busca a veste mais adequada para aquele ambiente. E aí, isso é comparável ao espírito quando encarna. Ele vai ter um corpo em que vai ser mais adequado aos propósitos que se quer atingir, aquilo que precisa aprender e como ele vai se conduzir no ambiente em que ele estará. Portanto, basicamente, a comparação é essa. O corpo nada mais é que um envoltório do espírito, né? Assim como a roupa é o envoltório do espírito. Não tem que fazer comunicação? Não. Está tranquilo. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, levanta a mãozinha aí, abre o microfone e se manifesta, tá bom? Então, quem tiver com o microfone aberto, fecha para a gente. E quem tiver com ele fechado, se quiser se manifestar, é só abrir, fácil, tá bom? 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? E os espíritos nos responderam: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Alguém quer fazer uma explanação desse? Eu acho que aqui a gente pode também fazer uma comparação com a questão anterior, né? Porque quando a gente fala, compara o corpo da gente com a roupa que a gente está usando, né? Se fosse a roupa, a vestimenta do espírito, a gente, às vezes, não pode alcançar o sentido, né? Porque o sentido sempre é aquele espírito reencarnou para se desenvolver. Mas o que é se desenvolver? É ganhar dinheiro? É ter fama? Não. Simplesmente nascer crescer. Ou simplesmente se desenvolver fisicamente, ou fazer musculação, ficar forte, né? Não. Trabalhar, né? Não só nasceu para trabalhar, gerar filhos, trabalhar, sustentar filhos e depois morrer. O se desenvolver não é isso, não é nada disso que a gente falou aqui, né? Exatamente para exemplificar que o se desenvolver como espírito é conseguirmos, ao desencarnarmos, quando chegar a hora de nós desencarnarmos, a gente vencer as dificuldades que nós tínhamos como espírito antes de reencarnarmos. É muito mais do que chegar e olhar para trás e falar assim: olha, eu estou desencarnando uma pessoa melhor do que quando eu encarnei. Isso seria ótimo, sim, mas é mais até do que isso. É nós conseguirmos vencer vícios, vencer maus costumes, vencer comportamentos negativos, vencer hábitos desregrados, hábitos nocivos, vencer antipatias, vencer inimizades. Cada encarnação tem a sua meta, que é traçada naquele software ao qual a Francine se refere. Como é que é, Fran? É um programa espetacular que pensa exatamente o que é possível você fazer naquela encarnação. O que é possível você, o que você toleraria, o grau de desenvolvimento que você toleraria. A necessidade do espírito, né? Porque tem aquilo que o espírito necessita de passar para se desenvolver, para se lapidar, para crescer, para evoluir, pode dar conta, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações e as nossas possibilidades. Então, a colaboração disso, né, é que faz com que a gente
tenha um propósito ao encarnar, para poder ir lidando com as nossas dificuldades, para poder lapidá-las, e ao mesmo tempo conseguir fazer daquilo uma forma de evoluir, de sair daqui dessa encarnação um pouco melhor do que a gente chegou. E aí onde entra a questão da vestimenta. Então, se eu preciso melhorar em tais e tais aspectos, então, de repente, a minha vestimenta vai ter tais e tais características, e aí onde entram as dificuldades, a dificuldade na coluna, a dificuldade na visão, a dificuldade no coração, a dificuldade no cérebro. Fala, Maria Clara. Sim, eu estava só querendo acrescentar, no finalzinho lá, que a Ana falou, a gente vai conseguir sair daqui. Na verdade, o propósito final é ganhar a luz, ficar mais iluminado. Então, realmente, fazer com que a nossa versão fique cada vez melhor, mais perfeita, moralmente perfeita. E isso é isso. Então, recentemente a gente viu algum desses testes genéticos, Genera, tem também outro, que eu esqueci o nome, e que mostram as predisposições que cada pessoa tem com aquela vestimenta, com aquela configuração, né? E é diferente de uma pessoa para outra, e não tem um igual ao outro, né? Tem N possibilidades. Justamente são essas diferenças que existem em função da necessidade que cada espírito tem. E a gente vai voltando nas próximas questões a falar disso. Aliás, a 368A, ela vai fazer exatamente o complemento disso. Porque foi perguntado se as faculdades que o espírito possui, se elas se exercem com toda a liberdade após a união do corpo. E os espíritos responderam que depende. Por quê? Nossos órgãos são os nossos instrumentos. Mas a gente tem a matéria, e essa matéria é grosseira. Por quê? Porque ela é densa, né? A gente não é energia pura, e a gente tem essa densidade toda. Portanto, as nossas faculdades, elas vão ser de alguma forma enfraquecidas por essa densidade. E aí, no 368A, faz um complemento disso, Kardec pergunta: de acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? E faz uma comparação. Como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? E os espíritos responderam sim, e bastante opaco. Ou seja, essa nossa densidade é como um vidro bem opaco. Quando a gente vê um vidro jateado, né, a gente já sabe, um vidro translúcido é aquele que você vê muito bem do outro lado. Mas, quando você faz aquele jateado, ele fica opaco. Então, você não consegue enxergar a figura que está do outro lado ou qualquer objeto. E nós funcionaremos, segundo a analogia dos espíritos, nesse sentido, né? O espírito, ele possui muitas faculdades, mas essa grosseria, essa densidade da matéria nos torna como se fosse um vidro opaco para a transição das faculdades do espírito, bastante opaco. E o Kardec ainda completa: pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimento do corpo nela mergulhado. Claro, se a gente mergulha numa água límpida, né? Quem já teve experiência de ir em vários lugares, numa praia, num rio, em que a água é bem limpa, transparente, que facilidade que é se movimentar, e você vê todo o fundo, enfim, toda a vida que há dentro da água. Quando há uma água mais densa, mais lodosa, se a água está turva, como a gente já viu muitas vezes, é porque houve uma tempestade, a areia se misturou com numa praia, por exemplo, se misturou com a água, então a água está turva, você não consegue enxergar dentro, né? E mesmo numa área em que há muita lama. Então, aquela água lodosa e tudo vai permitir a visualização como se fosse uma água transparente. Então, basicamente, é essa analogia que se faz com relação ao fato de um corpo, nosso corpo, essa densidade,
oferecer uma resistência de opacidade à manifestação das faculdades do espírito. Essa é a analogia que está sendo feita aqui. A 369 faz a seguinte questão: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Então, veja que ele começa a esmiuçar. E aí os espíritos responderam que os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então, vamos deixar bem claro aqui o seguinte: a alma, o espírito, ela tem muitas faculdades. A manifestação dessas faculdades vai se dar de uma forma mais límpida, na medida em que o nosso corpo, a nossa densidade, também, dentro da opacidade que a gente tem, já se falou que nossa matéria é grosseira e oferece essa opacidade, ao se tornar-se opaco, essa resistência à manifestação. Agora, nós temos vários órgãos, e os órgãos é que são os instrumentos pelos quais as faculdades espirituais se manifestam, né? Então, a gente tem o cérebro, a gente tem os órgãos, ou todos os demais órgãos que compõem o nosso organismo de seres humanos. As faculdades do nosso espírito vão se manifestar de acordo com os órgãos. Sempre essas faculdades são do espírito. Não é o órgão que vai determinar o grau da manifestação, não. Não é o órgão das faculdades da alma. A alma tem as faculdades, o espírito tem as faculdades. Agora, se o órgão ele vai limitar essas manifestações, realmente vai depender do órgão, né? Então, se é um órgão em que essa faculdade não consiga se manifestar bem, se o desenvolvimento não for bom, vai se manifestar. E é isso que está querendo dizer. Você quer completar? Então, na sessão presencial, que aliás hoje nos surpreendeu, né? O contingente era bem numeroso, graças a Deus, muitas pessoas. A gente traçou o seguinte exemplo. Vamos supor que, numa determinada encarnação, ou ao longo de algumas encarnações, eu tenha desenvolvido uma grande capacidade de concentração e de coordenação motora, que me levou a ter bastante destreza com as mãos, com os pés, por exemplo, enfim. Mas que essa minha habilidade, que acabou sendo maior do que das outras pessoas, por mérito meu, pelo fato do meu espírito ter conseguido se concentrar, ter conseguido ter foco e assim por diante, tenha me levado a alguns descuidos morais, humilhando outras pessoas que não fossem tão habilidosas, por exemplo, ou enaltecendo o meu orgulho, ou me tornando egoísta, fazendo com que eu pensasse só em mim. Então, muitas vezes, meu protetor, combinando comigo, antes de eu reencarnar, o que ele faz? Nós vamos mexer naquele pontinho daquele cromossomo para que você não consiga manifestar todas essas habilidades, de tal forma que isso não seja para você, como falam muitas vezes muitos religiosos, uma pedra de tropeço, né? E aí eu até me lembrei da sabedoria de Jesus, quando ele disse, como é que é, Clarinha? Se um olho ou uma mão é motivo para que você caia, né? Para que você faça o mal, é melhor que o seu estirpe. Olha a sabedoria de Jesus, que não pôde falar claramente, mas ele estava explicando isso aqui. Então, o espírito tem aquela faculdade e ela vai se manifestar no corpo. O corpo, por si só, já limita. Mas, muitas vezes, essa limitação ela é até maior, mais intensa. Justamente para quê? Para não perder a alma, para permitir que aquela alma se desenvolva o máximo que ela conseguir naquela encarnação. Prefiro perder o olho ou a mão a não perder a alma. Perder, por exemplo, a habilidade, ter menos habilidade. Isso. Né? Menos destreza.
Só segurar. Vou falar também agora de um outro detalhe bem interessante que eu me lembrei agora. É o seguinte, a gente sabe, em algumas leituras que a gente já fez, que todos nós trazemos em nós a propensão da mediunidade. Então, dizemos que todos somos médiuns em potencial. Contudo, o órgão também, para que se desenvolva essa mediunidade de forma extensiva, nós teremos, então, na pineal, o desenvolvimento de cristais de apatia, para que facilitasse que esse ser, né, esse espírito reencarnado, ele pudesse trabalhar como médium. E digamos o seguinte, se ele conseguir, ele traz com ele, olha, você já teve essa experiência. Então, ele concorda, antes de encarnar, que ele vai trabalhar. É necessário que você trabalhe como médium, para que você desenvolva, para que você ajude, para que o seu espírito ganhe luz, né? Que você cumpra uma missão. Então, e para isso, então, nós vamos fazer com que esses cristais, vamos trabalhar nessa glândula, onde que ali é o centro, né, da possibilidade de fazer dessa ligação mediúnica. Então, em muitos casos é isso. Todos nós temos algum grau de cristais de varita, mas necessariamente para que essa mediunidade seja ostensiva, então há um maior grau, maior concentração desses cristais. Então, é justamente isso. Há uma adaptabilidade orgânica para que seu espírito cumpra a missão que lhe cabe. Ou então, trabalhar, legal, ou então reduzir, de alguma outra forma, as possibilidades orgânicas, forma de restringir a possibilidade, inclusive, de você cometer mais mal a si mesmo, dado o excesso de capacidade que você traria através desses órgãos. Isso, inclusive, gente, explica os diversos tipos de mediunidade. Por que todos não têm os dons exatamente como o Chico Xavier tinha? Ele tinha todos os dons. Vidência, clarividência, premonição, da comunicação, escrevia. Por quê? Porque vai ter a mediunidade adequada para o seu desenvolvimento. Nós fazemos, todas as quintas-feiras, por recomendação dos mentores espirituais, estudo de livros dos trabalhadores aqui do centro. Né? Nos reunimos virtualmente, a gente estuda. Atualmente nós estamos estudando Missionários da Luz. Né? Eu acho que foi no Missionários da Luz, ou foi no anterior, que teve o exemplo de um irmão que nasceu com uma mediunidade de conseguir muito ostensiva no ponto de ele conseguir ver quem eram as pessoas da última encarnação. No livro passado, os mensageiros, né? E ele, lamentavelmente, se perdeu. Você lembra desse caso, Nilton? Ele tinha tido uma vida na Espanha, né? Como ele era? São vários os casos que esse capítulo relata, e esse é um deles. Mas esse tem diretamente ligado a uma capacidade mediúnica muito intensa e que ele acabou se perdendo, ao invés de ele usar aquela mediunidade para ele poder crescer como espírito, ele ficou fascinado em descobrir onde é que estavam as pessoas da última encarnação. E ele reconhecia, mas fulano foi esse, Beltrano foi aquele, tal, e tentava lá se aproximar e conversar. E se perdeu. Desperdiçou. Como importante essa condição de que nós trazemos, que inclusive nos é ofertada antes mesmo de reencarnar, tá?
porque nós recebemos o corpo necessário, a veste necessária, a nossa evolução, ao que a gente vai cumprir nessa vida. Então, muitas vezes, a revolta não se justifica, porque você está exatamente e traz a veste, o corpo necessário ao momento que você precisa para alçar degraus, né, na evolução. Hoje em dia, de lembrar da Fran. Na sessão presencial, a gente lembrou que a Fran sempre evoca uma fala de Paulo, que diz, em tudo dai graças. E eu estou lembrando agora do para quê da Fran. Né? Então, aparece uma doença e a pessoa fica triste, revoltada. E por quê? Por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? E a Fran, sabiamente, depois de passar por muitas dificuldades, mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é, tem um para quê? Tem uma finalidade para essa doença ter vindo. Seja a doença que for, pode ser até um tumor maligno. Tem um para quê, tem uma finalidade, e isso está diretamente ligado a essa vestimenta do corpo. É isso aí, Flor. Continua aqui. Então, nessa questão, ficou muito claro, né? Acho que todo mundo entendeu, que quando Kardec pergunta que o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, e os espíritos confirmam que sim, que os órgãos, eles são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. E essa manifestação vai estar subordinada ao modo como está desenvolvido cada um dos nossos órgãos, tá? Então, assim, as faculdades da alma existem. A questão é que a manifestação vai estar limitada ao desenvolvimento dos órgãos. Não que os órgãos produzam faculdades da alma, mas a manifestação delas vai ser mais ou menos clara, ou as coisas vão se manifestar de forma mais ou menos eficiente, de acordo com o desenvolvimento de cada órgão. E o desenvolvimento de cada órgão está sendo subordinado aos propósitos que cada ser tem quando renasce e aquilo que aquela alma precisa ser lapidada para crescer, enfim, para ir adiante na estrada da evolução. E aí, a 370, ele faz umas... E a 370, a pergunta foi, quando a gente fala, né, aqui na primeira anterior, que fala que os órgãos, eles são instrumentos e que a manifestação das faculdades depende do desenvolvimento dos órgãos, aí Kardec faz uma pergunta meio que capciosa. Então, pode-se induzir ou pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Olha só o que ele quer dizer. Então, peraí, se a gente está falando que todo espírito tem faculdades, né, morais, tem faculdades, tem desenvolvimentos, tem características da alma, do espírito, e que isso vai se manifestar de acordo com o desenvolvimento dos órgãos. E aí, Kardec faz a pergunta, peraí, então, nessa relação, a gente pode deduzir que o desenvolvimento, existe uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e ou seja, o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Uma coisa está subordinada à outra? E aí os espíritos falam, não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, que a gente tenha isso muito claro. Cada espírito possui a sua gama de faculdades, morais, intelectuais e tudo mais. Até rimou. Mas nós temos também o nosso desenvolvimento orgânico e aquilo que a gente traz como conformação física com o propósito de a gente
fazer a lapidação do nosso espírito, fazer o nosso aprendizado, como o Nicolau falou. Eventualmente, a gente já nasce com uma predisposição ao desenvolvimento de uma determinada doença, porque aquilo ali vai trazer no ensinamento, tem a finalidade de nos trazer paciência, de nos trazer um relacionamento bom com todos os que nos cercam, enfim, tudo que envolve qualquer dificuldade que nós tenhamos no nosso desenrolar da vida. Agora, a gente não pode confundir aquilo que o espírito traz, que são as faculdades morais, com os órgãos. São as faculdades que vão se manifestar através dos órgãos, e elas vão se manifestar de uma forma mais clara. Lembra que a gente falou do vidro e da opacidade do ser opaco? As faculdades vão se manifestar de uma forma mais límpida ou não, de acordo com a formação corpórea desses nossos órgãos, que estão, sim, relacionadas a todo o nosso propósito de encarnados. Então, que a gente não pode confundir a causa e o efeito. Uma coisa é, nós, como espírito, temos as nossas faculdades morais e intelectuais mais ou menos desenvolvidas, e a gente precisa vir aqui para poder sempre crescer mais. Só que para este processo de desenvolvimento e de crescimento, nós vamos ter os nossos órgãos todos, o cérebro, todos os órgãos do corpo. E são esses órgãos instrumentos pelos quais essas faculdades vão se manifestar de uma forma mais clara ou menos clara, e tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da gente como um espírito. Tá? Então, acho que isso aí fica bem claro. Quero fazer uma comparação? Não. Acho que ficou bem. Se alguém tiver alguma questão, gente, pode se manifestar. Cada um pode abrir seu microfone se quiser e fazer alguma pergunta ou compartilhar algum entendimento. Porque às vezes a gente acha que está elucidando, está claro, mas de repente ficou uma duvidinha, tá? E eventualmente a sua dúvida, por menor que ela seja, ela pode ser a mesma dúvida de outra pessoa que esteja assistindo isso também. Tá? Então, hoje é um ótimo dia para a pessoa se manifestar. Até para poder dizer, olha, eu entendi assim, né? Ou dar algum exemplo. Olha, tem um fato assim. É uma participação, tá? Tudo bem? Vamos lá, seguimos. E a número 370 está na continuação. De acordo com isso, que a gente não pode confundir, né, o efeito com a causa. O efeito que quando os órgãos se manifestam. E a causa dessa manifestação é a faculdade que o espírito já traz. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Veja bem, a diversidade das aptidões decorre unicamente do estado do espírito? Aí os espíritos respondem assim, unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem um princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava, ou seja, que traz uma trava que dificulta mais ou menos o exercício dessas faculdades. Então, veja bem, a gente não pode confundir que todo espírito tem as suas faculdades e que o corpo, através de cada órgão, vai manifestar essas faculdades de um jeito ou de outro. Então, mas a gente não pode dizer que as aptidões de cada um de nós é sempre só por conta daquelas faculdades que o espírito já traz. Por quê? Porque cada matéria vai oferecer uma dificuldade para mais ou para menos. Dependendo do quê? Dependendo do nosso propósito, do que nós já trazemos como objetivo, nós queremos evoluir no quê? Então, eu dei um exemplo aqui na presencial que a gente, uma coisa que quem sabe isso possa facilitar. Se a gente está na escola
e a gente tem aulas de várias matérias. Eventualmente, a gente tem uma facilidade maior para uma área de exatas. Eu gosto muito de matemática, tenho muita facilidade. Isso significa que isso aqui é algo, para mim, já está mais fácil. Então, o que eu vou fazer? A minha ideia é que eu desenvolva o outro lado que eu não tenho tanta facilidade. De repente, eu tenho mais dificuldade para poder conseguir estudar história, geografia, sabe? Enfim, a gente já traz várias aptidões e a gente vai desenvolver, o propósito seria que a gente buscasse desenvolver mais aquelas que a gente, inclusive, tenha mais dificuldade. Porque o nosso propósito como ser humano é o desenvolvimento integral. Portanto, a gente vem em cada encarnação para poder ir melhorando aquilo que a gente já faz de coisas boas e corrigindo as não tão boas. Então, a gente vai lapidando as nossas dificuldades. Como? Empenhando-se cada vez mais. Então, a gente tem aptidões? Tem. E, ao mesmo tempo, a gente também tem as dificuldades. E tudo isso vai ser um processo. A gente está lembrando que a gente está sempre falando aqui, o capítulo é sobre o retorno à vida corporal. Então, como é que as coisas vão ocorrendo para que a gente retorne? Né? E aqui, nessa questão, quando foi perguntado que a diversidade das aptidões decorre unicamente do estado do espírito, unicamente não é bem a palavra, né? As qualidades do espírito, que o espírito pode ser mais ou menos adiantado, é aquilo que constitui o princípio, é a base do nosso ser. Porém, é necessário também ter em conta a influência da matéria. E aquilo que o Nicolau tinha colocado. Porque a gente sabe que, eventualmente, precisa desenvolver mais um determinado lado que a gente não desenvolveu bem em outra encarnação, ou que a gente realmente fez alguma coisa muito ruim e que aquilo lá precisa ser resgatado, precisa ser cuidado, precisa ser corrigido. Então, também os nossos órgãos, o nosso corpo como um todo, vai trazer algo nesse sentido para poder a gente poder trabalhar. Então, nossa alma, nosso espírito tem aptidão, mas o corpo também vai oferecer alguns entraves. Tá? E aqui, Kardec faz uma explanação grandinha até, e eu vou ler bem devagar para a gente captar, porque eu acho que fica bem claro. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições. E se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Ficou claro isso? Olha, o espírito traz certas predisposições. E se admitirmos para cada uma delas, para cada uma dessas predisposições, um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito da expansão do espírito já traz, e não uma causa. Se as faculdades tivessem o seu o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Então, não são os órgãos que determinam as faculdades de cada ser, né? Os órgãos, eles são consequência daquilo que o espírito já traz. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Se tudo viesse dos órgãos, gente, nós seríamos robôs. Porque então o acaso deu um órgão especial para aquele sujeito, e então ele é um gênio, um poeta, um pintor, um artista fantástico, porque tudo só vem do cérebro dele. De onde se segue que sem esses órgãos eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Então, nós estávamos falando de manifestações de aptidões físicas. Assim, segundo esse sistema, vou dar um exemplo.
São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, bandido. E não faltaria ao maior celerado, ao maior bandido, mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Então, vejam, cada ser é composto do seu espírito. E os órgãos com os quais se nasce são consequência daquelas faculdades que o espírito tem. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao caso. Agora faz uma outra analogia que traz mais esclarecimento para nós. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado? Ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, o que eu quero passar aqui, se alguém quiser fazer um comentário disso. Está claro? Tá? Então, só realmente para a gente finalizar. Esse item fala sobre as influências do organismo. E esse item deixa muito claro para nós que o organismo pode influenciar no ser humano, quando ele reencarna, no sentido de ele trazer mais ou menos dificuldade para a manifestação das faculdades que o espírito já possui, de acordo com o que seja necessário para o desenvolvimento desse espírito. Mas não são os órgãos que são a causa das nossas faculdades, das nossas aptidões. Pelo contrário, os órgãos sofrem os efeitos das nossas faculdades. Porque se fosse tudo só tendo como causa os órgãos, seríamos robôs. Então, nós somos espíritos que trazemos muitas faculdades, tudo que a gente já trouxe, já aprendeu ou desaprendeu, tudo que fez de bom, de não tão bom, em experiências anteriores, isso está compondo o nosso espírito. E na medida em que a gente vem para uma nova encarnação, então a gente vai se propor a lapidar determinadas coisas que precisam ser lapidadas, vai poder manifestar aptidões que sejam necessárias, inclusive para a gente fazer aquela lapidação. A Maria Clara diz, nós temos os cristais de apatita no nosso cérebro, né? E a gente, então, tem a aptidão. Agora, se a gente vai manifestar isto, aí vai depender da nossa vontade, da nossa disposição espiritual. E que pode ser, muitas vezes, toldada porque nós estamos encarnados, submetidos a essa densidade, a determinadas situações, que a gente escolha não usar essas faculdades que a gente já nasceu com condição. Né? Já tem as faculdades, mas a gente escolhe não manifestar, ou a gente acha que não escolhe, porque a vida levou assim, nem pude fazer isso, porque, ou seja, ou manifesta para o pior, ou utiliza de forma inadequada, manifesta, mas de uma forma equivocada. Então, basicamente, essa lição aqui traz para a gente o conhecimento de que o organismo vai influenciar aquilo que o espírito possui, na medida em que a gente possa ter menos transparência ou a utilização daquilo que os nossos órgãos já trazem. Mas quem influenciou a formação desses órgãos, na verdade, é o nosso espírito, com as aptidões que já possuem as faculdades. Né? E que tudo que nós trazemos como condensação de matéria, este corpo que nos compõe, eles têm um propósito, têm uma finalidade, que é, como geral, o nosso crescimento como espíritos. E que, só para finalizar, lembrando uma coisa que o Nicolau falou, que é muito importante, que a gente sempre guarde. Nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Nós já passamos por muitas experiências, né? Já fizemos
milhares de coisas, já praticamos e já recebemos de todos os jeitos, mas hoje nós somos tudo isso, integra o nosso espírito, e nós estamos aqui no melhor que nós podemos ser. Então, quanto mais a gente vai tendo esse crescimento, essa consciência, a gente também vai se dispondo a fazer o melhor possível com isso que nós temos, porque isso é o melhor que a gente conseguiu lograr até agora. Então, que a gente consiga fazer o melhor possível com o que a gente tem, para quem sabe, numa próxima encarnação, a gente ser melhor ainda. E esse, acho que é o propósito do Espírito. A gente caminha sempre um passinho adiante na nossa evolução, né? Bom, alguém tem alguma manifestação? Alguma observação? Questão? Não? Não. Gente, nós... Ah, Eu tenho uma observação. Agradecendo sempre a presença de todos, né? Que nos acompanham aí por vídeo, agradecendo a todos os encarnados que se envolvem nas apresentações, a Fran principalmente que toma a frente aí, e agradecendo a todos os nossos mentores, né? Que buscam sempre nos auxiliar. E mais um ano, nosso centro aí, se eu me corrijo se eu estiver errado, mas está no oitavo ano, correto? Oitavo ano. Então, vamos adentrar ao nono ano em 2024. E, graças a Deus, todo esse envolvimento, né? Todos esse reencontro de espíritos que se programaram para estar aqui, presentes no Centro Espírita Simplesmente Amor. E aí, mais uma função, né? Alguns conseguem só se conectar através da internet, mas estão conectados a esse centro. E muitos vão assistir essa palestra só amanhã ou outro dia, mas que fica gravado, né? Graças a Deus tem essa possibilidade de levar esse conhecimento e esse estudo para todos, né? E que fica aí na internet e fica para a humanidade, né? Fica para todo o sempre aí, enquanto existir matéria. isso aí, Adriano. Obrigada pelas palavras. Então, gente, a gente colocou no grupo e confirma agora, as ouvintes estejam no grupo. Hoje é a última reunião do Centro Espírita Simplesmente Amor, a última reunião deste ano. Deus quiser, voltamos em janeiro, mais para frente nós publicamos a data exata e nós desejamos a cada um que este ano tenha sido glorioso, levar em frente a nossa união, o nosso propósito de nos desenvolvermos, sempre estarmos juntos com o família. Então, eu desejo que sejam boas festas, que haja muita paz no coração de cada um, e o amor seja sempre aquilo que esteja envolvendo cada coração, e que todos recebam o nosso carinho. Tá? Então, Mais uma coisa. Lembrando que os nossos mentores pedem para que as pessoas emanem e orem pelo centro, porque essa energia, essa vibração de amor vai para o auxílio para que eles possam socorrer muitos dos nossos irmãos que, perdidos na ignorância, acabam sendo levados, infelizmente, no final do ano, aumenta o número de suicídio de forma absurda. Então, o Centro Espírita Simplesmente Amor, uma das funções dele é amparar esses espíritos que acabam cometendo suicídio no final do ano, que é um foco do centro, né? E amparar aqueles que pedem socorro, principalmente. Então, aqueles que estão em casa, no dia do centro, toda terça-feira, vão ter mais 3 terças-feiras,
se coloquem em oração, nos momentos mesmo, no horário mesmo, que é de costume ter a nossa sessão, que possam se colocar ali e emanar, fazer sua prece e emanar auxílio para os nossos mentores, para que eles possam auxiliar ainda mais esses nossos amigos perdidos na ignorância, que infelizmente tiram a chance de evoluir nesse momento. Obrigada, pessoal. Obrigada, Diana. Vamos reforçando sempre que nós nos emanemos sempre em oração. Como a gente sempre pede, a oração, a prece é a conexão com a força maior. Todas as vezes que nós entramos em oração, a gente estabelece essa ponte e a gente consegue emanar energias bem finas a todos, encarnados e desencarnados. Boa noite a todo mundo. Nós vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Criador, e agradecer por todo esse ano, agradecer por todas essas pessoas que foram verdadeiras dádivas que tivemos durante todo o ano. Muitos irmãos encarnados, desencarnados, e tantos fazem pecados. Até mesmo os nossos inimigos, tanto fazem, tanto nos ajudam a nos aperfeiçoar, a corrigir os defeitos, a sermos melhores, a sermos mais atentos. Nós agradecemos também, principalmente, por essa família espiritual que está reunida agora, que se reúne sempre em que alguém se lembre, se conecta com esse maravilhoso centro simplesmente e nos torna a vossa bênção para cada uma dessas pessoas, para cada uma das pessoas das nossas vidas, para cada um dos nossos inimigos, para cada um dos nossos amigos, para cada uma das pessoas com as quais nos acertamos, para cada um com os quais nós erramos. Que a vossa bênção toque todos esses corações, colocando eles sempre do vosso amor. E assim nos elevamos também, Pai, a toda a humanidade que padece tantos males, que sofre tantos conflitos. São 28 guerras hoje existentes no nosso planeta. Abençoa-se cada um dos corações vitimados por esses conflitos tristes. Ilumina todos os dirigentes, todos os estados e todos os países. Todos nós possamos sentir a presença do nosso Filho, do nosso Mestre, Jesus, nosso bandeiro, nosso Mestre desta Deus, que os passos, que ele fez rumo ao vosso Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Bom, então, encerramos mais uma reunião e eu gostaria que quem puder libere a imagem para que a gente possa se despedir em conjunto, mais uma vez, mais uma reunião. Aproveitar aqui
Tá aqui também. Feliz Natal. Boa noite, pessoal. Feliz Natal a Boa todos. noite, boa noite. Um beijo no coração de cada um. Feliz Natal, boas Muito obrigada festas. a cada um. Obrigada por tudo. Beijos. Beijo a Tchau. todos, Deus abençoe. Tchau. Recording stop. Yes.